Você sabe de onde eu venho, venho do Morro do Engenho. Eu queria ir, queria provar que eu era brasileiro. Eu não podia ir para a guerra. Quem é que não tem medo? Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Neto. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às Nações Unidas. O exército nosso era paupérrimo. Alimentação péssima. Enormes multidões celebram com as mais vibrantes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do Corpo Expedicionário Brasileiro na capital da República. Tudo era do relento. Nós não tínhamos assim uma fixação no prédio. Era tudo improvisado. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é a tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, de extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar. Jovens da Metodista que terminaram o curso de jornalismo no ano passado, 2017, 7 jovens escolheram como tema de trabalho final do curso a luta dos pracinhas brasileiros na Itália. Jovens de 21 a 25 anos, tendo uma convivência com senhores de 92 a 97 anos. O resultado é aquilo que vocês viram nesse início do programa. Um encontro do hoje com ontem, com imagens maravilhosas e com a fala de pessoas igualmente maravilhosas. Daqueles 7 meninos que fizeram esse trabalho, hoje jornalistas formados, nós estamos recebendo um colega de redação que fez o estágio no Diário do Grande ABC, o Felipe Siqueira. Felipe, muito obrigado de você comparecer, parabéns pelo trabalho, pelos 22 minutos desse documentário, que realmente é uma coisa para ser exibida, sabe, no cinema, para ser exibido nas escolas, até mesmo na Itália. Eu agradeço pelas palavras, agradeço pelo convite de estar no seu programa, é uma honra estar aqui no seu programa. E justamente uma das intenções do nosso trabalho era mostrar a vida desses pracinhas, como ela foi de fato, quais foram as dificuldades deles, quais foram os principais desafios que eles enfrentaram antes de ir para a Itália, para justamente também, por que não, futuramente a gente legendá-lo e poder passar em outro país, como na Itália, que foi para onde eles foram. Como que nasceu a ideia de se fazer um trabalho sobre a presença da FEB na Itália? A ideia partiu de uma experiência pessoal, de minha parte. O meu avô, José Cardoso Siqueira, foi para a guerra. Ele lutou pelo 1º regimento da FEB, o Regimento Sampaio, que saiu lá do Rio de Janeiro. E ele foi para a Itália, passou por todas essas dificuldades, constituiu família mesmo só depois que voltou para o Brasil. Então todos os meus tios, o meu pai, eles nasceram todos após da volta dele para a guerra. E com as conversas que eu tinha com meu pai mesmo, ele ia me contando histórias, eu ia vendo tudo que ele passou e os traumas que ele teve. Quando ele chegou, ele não falava sobre a guerra. Logo que ele desembarcou no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi se desfazer dos pertences da guerra. Então, capacete, uniforme, arma, que queira ou não queira, poderia ser utilizado como bem histórico, até para ele guardar um acervo pessoal, ele não quis. Tudo que remetia à guerra para ele queria se desfazer. Então, a partir desse momento, eu fiquei pensando, poxa, de fato, então eles tiveram boas dificuldades lá. Eles passaram por uns perrengues bem complicados. Então, a ideia surgiu justamente por causa disso. Vamos contar essas histórias, vamos contar principalmente o lado humano da luta na Itália. Não vamos focar a campanha, porque a gente já tem vários documentários, vários arquivos que mostram o que o Brasil fez na Itália, que eles desceram em Nápoles e foram subindo, foram para Monte Castelo. Isso, a gente já tem alguns materiais que fazem isso muito bem. Só que a gente não encontrou nenhum material que contasse a história do pedreiro, do lavrador que saiu da chácara que ele morava, que saiu de qualquer lugar que ele morava aqui, inclusive no ABC,
e simplesmente foi levado para a Itália sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de preparo, nem psicológico, e, consequentemente, passou por inúmeros problemas lá na Itália. Felipe, a gente pode dizer que esse trabalho de vocês é história não autorizada? A história é contada por quem realmente participou, Sim. sem qualquer censura, sem qualquer fantasia, a realidade. Exatamente, exatamente, porque, como eu tinha falado, muitos dos materiais, eles, é claro, tem que enaltecer tudo o que eles fizeram, porque foi corajoso, foi um ato de bravura sem igual. Eles foram para a morte, praticamente. Eles foram para a Itália para serem mortos, e quem conseguiu sobreviveu. E vários morreram, E vários morreram. ficaram. 25 mil foram para lá aproximadamente, e quase 500 não voltaram, justamente por causa das dificuldades. Então, de fato, tem que ser enaltecido. Só que alguns documentários, alguns programas, não sei se se recusam, mas acabavam não mostrando esse lado das dificuldades. Então, a gente entrevistou 4 soldados, o Cleir de Carvalho, o Miguel Garófalo, Evaldo Meyer e o Gerd Emil. E, por exemplo, no caso do Gerd... Vamos apresentar então os 4. Claro. Né? O primeiro que você citaria é que a gente vai ver imagens dele conversando com os estudantes. Sim, o Gerd Emil. Gerd Emil. Ele conta, inclusive, dentro do documentário, um caso de que ele foi discriminado por conta do nome dele, que tinha origem alemã. Pois é. Ele era descendente de alemão e, como todo mundo bem sabe, na Segunda Guerra o eixo era composto por Alemanha, Japão e Itália. E o Brasil estava do lado dos aliados, com os Estados Unidos e tudo mais, lutando contra o eixo. E por conta do sobrenome alemão, na década de 40, ele tinha um emprego numa corretora de seguros, se eu não me engano, que ele comenta, e ele simplesmente foi rebaixado do cargo dele, diminuiu o salário, diminuiu as condições de trabalho por conta do sobrenome alemão. Ou seja, ele sofreu preconceito por conta do sobrenome dele, na época da guerra, isso antes mesmo dele ser convocado para a guerra. Então vamos ouvir um trechinho da fala dele. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, numa companhia de seguros. Eu fui chamado por um diretor que disse que não poderia me deixar continuar trabalhando nessa seção, pela minha condição de nome. Fui discriminado. O segundo elemento que a gente poderia citar é o nosso querido Miguelito, Miguel Garófalo, que é andreense e que também foi para a guerra e que hoje ele está à frente, junto com o filho, da associação da FEB aqui em Santo André. O Miguelito é fantástico. O Miguel ele é uma figura, ele tem histórias maravilhosas para contar. Né? Inclusive uma delas é, logo quando a gente foi entrevistá-lo, um dos primeiros momentos, se eu não me engano, da entrevista, que ele coloca que o pai dele era idoso, a mãe dele era doente, ele tinha um irmão menor, um irmão cego, e de todas essas dificuldades, ele ainda assim foi convocado para a guerra. Tecnicamente, ele seria quem iria tocar aquela família para frente. Ele tinha mais ou menos 18, 19 anos. Olha só. Ele era quem ia tocar a família, né? Ia sustentá-la, ia trabalhar, ia pegar o sustento e dar as condições mínimas de sobrevivência para a família dele, que era grande, muito grande. E acabou que ele foi convocado para a guerra. Isso prejudicou Botado num muito... navio e mandado para a Itália. Exatamente, tanto que nas nossas entrevistas, isso acabou não entrando no documentário, mas ele comentou com a gente que a mãe dele, inclusive, morreu por causa da guerra, por causa das consequências da guerra. Ele volta, tinha chegado a uma confusão de informação, ele diz que um colega dele tinha falado com a família dele, colega de batalhão, tinha voltado antes para o Brasil, falou com a família dele e disse que ele tinha perdido os braços e tinha ficado cego. E isso causou um impacto trauma, né? muito grande na mãe dele. Quando ele chegou, ele disse que chegou aqui em Santo André, tinha mais de 1000 pessoas esperando por ele, fizeram uma boa festa. E ele disse que quando conversou com a mãe pegou nos braços dele, perguntou se ele estava enxergando, porque ficou um trauma muito grande. Só. E acho que poucos anos depois a mãe dele acabou morrendo por consequência do trauma da guerra também. E o Felipe, ele separou um trechinho do Miguel Garófalo que a gente vai ouvir agora. Tinha meu pai militar.
Minha mãe sempre doente, minha irmã doente, o irmão cego, meu irmão menor, e eu fui para a guerra. O terceiro personagem que vocês entrevistaram, você citaria quem? Eu acho que dá para citar o Evaldo. Evaldo. O Evaldo Meyer. Ele é de São Paulo, ele mora ali na região de Jabaquara. E ele, numa das histórias que ele conta, ele fala que quando ele foi convocado foi uma surpresa muito grande. E ele disse que o primeiro pensamento dele, quando foi convocado, é que estava morto. Foi o primeiro pensamento que ele teve quando recebeu a carta de convocação, né? E ele conta que, de fato, houve um despreparo, inclusive, de como viajar para a Itália, de como ir para a Itália durante o navio, porque ele comenta que havia uma segurança dentro, o navio ele ficava fazendo zigue-zague para evitar ataque submarino, então isso dava impacto no soldado também, e que, no caso, quando eles estavam indo para a Itália, cruzando o Atlântico, eles só ficaram sabendo o destino quando eles estavam, acho que, um dia no máximo. A viagem durou cerca de 14 dias, se eu não me engano. Quando eles estavam a 1 dia ou 2 dias chegando na Itália, que eles ficaram sabendo de fato onde eles iam e onde eles iam lutar. Tá certo. Então, o senhor Evaldo, agora, um trechinho também selecionado desse documentário de 22 minutos da equipe da Metodista. Aí foi uma surpresa, porque você recebe em casa um convite para se apresentar ao exército para ir para a guerra, você pensa, eu estou morto. E por fim? Por fim, o Cleir de Carvalho, tinha 92 anos. Era o mais jovem? Era o mais jovem. Era o mais jovem dessa turma que a gente entrevistou, de 4 soldados. Infelizmente morreu em setembro do ano passado. Antes do documentário estar concluído? Isso, antes dele estar concluído. Eu lembro que a última entrevista que a gente fez com ele foi em 24 de agosto. Ele morreu, se não me engano... Estava bem? Estava ótimo. Ele pegava ônibus sozinho, ele andava de metrô sozinho, ele era um cara extremamente independente. A gente conversou com a filha dele posteriormente e ela falou que ele simplesmente fazia tudo sozinho, pagava conta, cuidava da casa, que ele morava com a esposa. E infelizmente ele acabou morrendo. E tem uma frase dele no documentário que, na minha opinião, particularmente falando, é uma frase que sintetiza muito bem a intenção desse documentário, que é inclusive o trecho que a gente separou, que ele fala assim: como que um soldado que lutou numa guerra 70 anos atrás, sem base de estudo, sem base de família, sem base de qualquer coisa, vai voltar para o Brasil depois de 8 meses guerreando, depois de 8 meses em batalha, e conseguir se recolocar na sociedade, principalmente naquela época, que foi realmente o que a gente quis explicitar nesse documentário. Olha, eles não tiveram auxílio. Eles foram colocados lá, voltaram para cá e foram colocados aqui da mesma forma. Não houve nenhum tipo de trabalho psicológico, não houve nenhum tipo de trabalho que eles pudessem desenvolver algum tipo de aptidão, nada. Eles simplesmente foram colocados na Itália e depois foram colocados no Brasil. Então vamos ouvir o Sr. Cleir. E a gente até oferece, como vocês ofereceram esse trabalho, né, para todos eles, nós vamos oferecer especificamente para o Sr. Cleir, que infelizmente não verá esse documentário. Como é que um cidadão que lutou numa guerra de 7, 8 meses, com tudo aquilo que aconteceu lá, desprovido de literatura, desprovido de base, de família, de tudo, como é que ele vai se conduzir na vida no Brasil daquele tempo ainda? Realmente é comovente, né, ouvir, né, essas pessoas, né, esses senhores. Eles se conheceram, os 4? Ou vieram se conhecer agora? Não houve essa oportunidade? Incrivelmente, eles não se conheceram, infelizmente. Porque eram muitos, né? Exato. Como eu tinha falado, foram 25 mil soldados, muitos deles, quando voltaram, foram tocar suas vidas. Alguns em São Paulo, alguns aqui no ABC. A gente tem exemplo de pracinha em São Bernardo, que era o caso do meu avô, em Diadema, em São Caetano. A própria Associação de Santo André inicialmente ficava em São Caetano, então cada um foi tocando para um lado, né? E a gente até por um momento cogitou essa ideia de apresentá-los, mas infelizmente acabou não conseguindo fazer isso. Mas não, eles infelizmente não se conheceram.
Tá. 2 professores, historiadores, foram ouvidos e estão nesse trabalho. Isso. Quem são eles? É o César Campiani, lá de São Paulo, e o professor aqui da UFABC, que dá aula na unidade de São Bernardo, Gilberto Maringoni. Os 2 eles tratam justamente sobre os pontos que fizeram com que o Brasil fosse para a guerra. Que esses 25 mil homens foram muito importantes na luta na Itália. Inclusive eles têm um caso de uma rendição em que eles estavam num contingente de 3 mil febianos, né, como eles eram chamados, e o exército alemão e italiano, o eixo, tinha acho que 10 mil homens. E esses 10 mil homens se renderam para esses 3 mil brasileiros, né, com carta de rendição e tudo mais. Então eles tiveram uma importância muito grande. Só que a principal importância do Brasil na Segunda Guerra, isso a gente acabou vendo também durante a execução desse trabalho e das pesquisas, foi de fato esse alinhamento estratégico com os Estados Unidos. Foi a partir dessas conversas com o Brasil que se estabeleceu a base de Natal, a base militar de Natal, e com tudo isso feito, houve um alinhamento político, econômico do Brasil com os Estados Unidos. E é justamente isso que eles colocam. Então vamos na sequência ouvir um trechinho dos 2 professores. Os 2 professores que alicerçaram o depoimento dos 4 veteranos de guerra e que concederam a entrevista para os nossos 7 estudantes da Metodista. O país queria aprimorar a sua industrialização e fortalecer os seus exércitos, as suas forças armadas. A entrada do Brasil na guerra colocaria o Brasil em estreita ligação com as forças armadas norte-americanas, que foi o que aconteceu. Felipe, olha, o trabalho de vocês, realmente, nós estivemos lá na Metodista, na banca, examinando o trabalho de vocês, a exposição foi muito rica. Hoje a gente pensa, a gente podia ter gravado, né, aquela exposição, que foi muito legal. E o professor, o orientador, o Valdir Boffetti, o jornalista e professor Valdir Boffetti, ele mesmo fotografou vocês 7, que nós já publicamos na coluna Memória. Então nós vamos mostrar essa foto dos 7 autores desse trabalho, do trabalho Você Sabe de Onde Venho. O Felipe Siqueira, Adilson Júnior, Gabriel Rossini, Gabriel Curti, Marcelo Argachoy, Tiago Henrique Gomes e Renan Nabeshima. É isso? Isso mesmo. Os 7 mosqueteiros, os 7 alunos, os 7 estudantes, os 7 acadêmicos e hoje os 7 profissionais. Nós estamos na maior torcida para que vocês tenham uma carreira brilhante e que continuem nessa linha, né? Eu acho que a memória, a construção da memória, em todos os campos, depende muito da participação do acadêmico, sim, do sociólogo, do antropólogo, do historiador, mas principalmente do repórter, né? A visão do repórter. Então, vocês estão de parabéns, a gente fica muito feliz, né? E a gente está torcendo, quem sabe esse trabalho, poxa vida, alguém teria que passar para multiplicar essa exibição desse trabalho. Uhum. Obrigado pelas palavras, novamente obrigado pelo convite de estar aqui falando um pouquinho desse trabalho, que queira ou não queira, significou muito para a gente o trabalho, porque foi o responsável pela nossa formação na Metodista, no curso de jornalismo. Então, novamente obrigado e, de fato, a gente considera como papel do repórter passar essas informações, porque todos eles, os antropólogos, todos eles estudam e muitas vezes fazem seus trabalhos acadêmicos, mas eu acho que o repórter ele tem o dever e o papel de passar toda essa informação e traduzir toda essa informação para as pessoas para que ela chegue no maior número de pessoas possível e que possa, por que não, passar na Itália. A gente tem lá na Itália, inclusive, o monumento de Pistoia, que ficou, que era onde estavam os brasileiros que foram mortos em combate, depois eles foram trazidos para cá. Mas então, tem lugares que cultivam a memória dos febianos no mundo, não só aqui no Brasil. Então, por que não a gente passar esse documentário nesses lugares que também cultivam a memória, que é a principal intenção dele, né? Cultivar essa memória dos pracinhas. Tá, okay. Parabéns, Felipe. E você vê, a juventude participando da construção da memória, né? A juventude entrando em contato com as pessoas que têm uma história para contar.
A lição que vem da Metodista é uma lição a ser apreendida. Que outros alunos, que outros professores pensem e pautem esses temas. O tema da memória. O que a gente é a não ser a memória? Na próxima semana, um novo programa. Até lá. Eu queria provar que eu era brasileiro. Eu não podia ir para a guerra. Quem é que não tem medo? Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Eco. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações.